Alunos da mediação tecnológica, olha nós de novo aí nessa aventura que é a história de Rondônia. O que vocês estão achando? Estão gostando de história de Rondônia? A gente trabalha aqui um pouco para a gente conhecer a nossa história, o nosso estado, o nosso lugar. Qual é o seu lugar? O que você representa em seu lugar? E hoje eu volto a um assunto que nós trabalhamos no século XIX. E agora vamos trabalhar ele no século XX. O seringalhismo da Amazônia, a borracha, o látex, a Héveas brasiliense. Nós iremos trabalhar na tela de vocês. Nesta aula aí de número 18, nós vamos trabalhar a borracha no século XX. Já vimos ela no século XIX e vimos que alguém andou roubando a borracha no século XIX e agora vamos trabalhar ela no século XX, que ela tem tudo a ver com a Segunda Guerra Mundial. Segunda Guerra Mundial. Também com o Acordo de Oslo, a reativação dos seringais da Amazônia, e vamos ver essa figura chamada Soldado da Borracha. Esse Soldado da Borracha. Primeiro, essa ocupação da Malásia na Segunda Guerra Mundial. Como é que se dá essa questão aí? Vem cá comigo aqui. O Brasil estava sendo governado por Getúlio Vargas. O Getúlio Vargas, neste momento, ele vivia o Estado Novo, que era uma ditadura. Uma ditadura civil de Vargas, ok? Vargas era muito simpatizante dos alemães, dos italianos. Tanto é que a Constituição dele ele vai se basear na Carta del Lavoro, que é a Constituição da Itália, a Constituição fascista. Ele trabalha com questões trabalhistas porque ele queria dar para o trabalhador alguns direitos para que o trabalhador não se revoltasse e implantasse também o socialismo dentro do Brasil. Então ele fazia um meio campo entre o capitalismo e as políticas sociais. Getúlio Vargas tinha esse jogo de cintura. Mas não é sobre isso que eu quero falar para vocês, não. Eu quero dizer para vocês que de 1939 a 1945 estoura a Segunda Guerra Mundial. Ao estourar a Segunda Guerra Mundial, os japoneses que estão lutando ao lado da Alemanha e da Itália, porque de um lado tinha a Alemanha, a Itália, do outro lado tinha a Inglaterra, a União Soviética, outros países vão entrar ali do continente europeu e os Estados Unidos também vão entrar na guerra, depois que eles tiveram a sua base militar atacada pelos japoneses. E os japoneses eles vão tomar os seringais da Malásia. Mas, professor, que seringais da Malásia são esses? Lembra? Vamos lembrar, na tela aí para vocês. Vamos lembrar que teve essa figura aqui, esse cidadão bigodudo aqui, de nome Henry Wickham, que era o inglês. É esse cidadão que ele vai ser o autor do furto de milhares de sementes de seringueira da Amazônia. E um dos responsáveis pela decadência do primeiro ciclo da borracha no Brasil, que se deu no final do século XIX e início do século XX. Ele levou semente da seringueira a serem cultivadas na Ásia e principalmente na Malásia. Anos depois, extensa floresta de seringueiras eram exploradas fora do Brasil, diminuindo muito as exportações. Então, esse Henry Wickham, ele leva para o Oriente as seringueiras, ele planta elas de forma organizada. E essa seringueira, olhem na tela, essas seringueiras elas vão começar a produzir, vem cá comigo. Então, elas não eram aquelas estradas de seringueira que o seringueiro tinha que sair. Aqui nós temos ela feita de forma organizada. Então ficava mais fácil aqui. Com isso, o preço da borracha ela cai no mercado internacional. As pessoas deixam de comprar ela do Brasil e começam a comprar ela. Os outros países começam a comprar ela da Malásia. Isso vai fazer com que
haja uma decadência no primeiro ciclo da borracha. Tanto é que a estrada de ferro Madeira Mamorela vai ser construída justamente no momento que estava em decadência o preço da borracha no Brasil. E com isso, a Malásia está a todo vapor produzindo. A Inglaterra lá queria saber de borracha do Brasil. Eu tenho colônias aqui na Malásia, eu vou começar a explorar as borrachas da Malásia. E esse cidadão aqui foi o Henry Wickham, ele que vai ser o grande contrabandista. Olha que já existia biopirataria naquele momento. A biopirataria. Mas a gente não pode nem reclamar, porque o café também, nós pirateamos o café ali da Guiana Francesa. Trouxemos para cá. A gente não pode nem reclamar, não. Mas eles levam essa borracha para a Malásia e chegam lá, eles começam a produzir em larga escala. O preço da borracha no Brasil despenca. Despenca. Acaba o primeiro ciclo da borracha. Mas agora nós estamos em guerra. E esses seringais aqui, eles vão ser tomados pelos japoneses. Novamente, os japoneses estão lutando ao lado dos alemães e da Itália, do nazifascismo. O nazismo alemão e o fascismo italiano. Por isso que é chamada de nazifascismo, a Segunda Guerra Mundial. O Brasil, nós tínhamos o movimento integralista brasileiro, que era um movimento fascista brasileiro. Só para vocês terem uma ideia. Tá? E tinha como lema, o movimento fascista brasileiro, qual era o lema dele? Deus, Pátria e Família. Era o lema do movimento fascista brasileiro nesse início. Que tinha esse lema, assim mesmo como Hitler utilizava esse lema lá na Europa. Depois vocês podem pesquisar aí qual era o lema utilizado pelo nazifascismo da Europa e qual era o lema utilizado pelo integralismo brasileiro. Mas bem, olhem na tela. O Brasil, depois de 1913, viu a produção da borracha declinar. Mas no início da Segunda Guerra Mundial, voltou a produzir em grande escala, como as plantações da Malásia caíram na mão dos japoneses. Para os países aliados, como os Estados Unidos, era interessante que o Brasil voltasse a extrair o látex em grande quantidade. Então, começa o que nós vamos conhecer como segundo ciclo da borracha. Segundo ciclo da borracha. Nós vamos conhecer aqui como segundo ciclo da borracha. A borracha passa a ser um dos produtos estratégicos, pois muitos insumos da guerra eram feitos de borracha. Olha aí esses dados que nós temos aqui, ó. Segundo estudo feito, que está aí na matéria da Gazeta do Povo, cada soldado usava em torno de 16 quilos do material, ou seja, muitas toneladas de borracha eram necessárias, diz a historiadora Maria Verônica Secreto. Maria Verônica Secreto, ela nos coloca aí essa necessidade da borracha. Então, se há uma necessidade da borracha, o Brasil era grande produtor de borracha. Tinha acabado o primeiro ciclo da borracha ali devido à produção da Malásia. Como fazer para que o Brasil volte a produzir a borracha? É aí que entra um acordo assinado entre o Brasil e os Estados Unidos. Recentemente nós não vimos lá o presidente do Brasil indo até os Estados Unidos fazer acordo e tudo, acordo de comercial, acordos políticos, não teve agora recentemente? Pois é, naquele momento, esses dois aqui, ó, esses dois aqui. Quem é esse daqui? Vocês sabem quem é esse daqui? Esse rapazinho aqui, quem é ele? Hã? Quem é? E quem é esse outro rapazinho aqui, ó? Não? Ninguém acertou? Getúlio Dornelles Vargas e Roosevelt. Frank Delano Roosevelt. Não vamos confundir Theodore Roosevelt, aquele que veio com Rondon,
com Frank Roosevelt, tá? Eles têm o mesmo sobrenome, só que são dois personagens diferentes. Brasil e Estados Unidos assinam um acordo lá na capital dos Estados Unidos, em Washington, chamado Acordos de Washington. O que vinha trazer esse acordo? Porque os Estados Unidos não queria que o Brasil, não queria que o Roosevelt, não queria que o Brasil lutasse ao lado da Alemanha. Getúlio Vargas foi esperto quando ele pede para os Estados Unidos financiar a siderurgia nacional, que é negado, ele vai até o jornal e faz parabeniza os nazistas por terem tomado a França. Paris, quando eles tomaram Paris. Rapaz, isso vai ser um alvoroço, né? Meu Deus do céu, o cara está parabenizando os nazistas e tudo, nós estamos prestes a perder o Brasil se tornar aliado da Alemanha. Já pensou? Já pensou? Aí então é assinado o Acordo de Washington entre Franklin Delano Roosevelt e Getúlio Dornelles Vargas. E esse acordo, uma das questões desse acordo seria justamente a reativação dos seringais da Amazônia. Os Estados Unidos iria financiar a Volta Redonda, iria financiar a siderurgia nacional, mas ele queria que o Brasil voltasse a produzir em larga escala a borracha da Amazônia. É aí que a Amazônia volta novamente para a história. Um período muito curto, que foi período de guerra, mas volta para a história. Na tela para vocês. A Segunda Guerra Mundial, o Japão ocupou o Sudeste Asiático e ataca a base naval norte-americana de Pearl Harbor, que ficava no Havaí. Então, quando eles atacaram, os japoneses são... Eu acredito que na guerra foi um grande erro dele, porque basicamente eles obrigaram os Estados Unidos da América a entrar na guerra, porque os Estados Unidos não estavam diretamente na guerra. Apoiava, financiava e tudo, mas não estava diretamente na guerra. Mas quando eles atacam a base norte-americana de Pearl Harbor, isso vai mudar. E olha como muda não só a história de lá, como muda a nossa história também. Nesse contexto, a perda dos seringais da Malásia pelos aliados, o Brasil deveria fornecer a borracha para a indústria norte-americana. Então seria o Brasil que iria fornecer a borracha. Aí chega no ano de 1942, Estados Unidos, de Franklin Delano Roosevelt, e o Brasil, de Getúlio Dornelles Vargas, fazem esse acordos, que foram mais de um, tá? Acordos de Washington, pelo qual o Brasil comprometia-se a reativar os seus seringais através de uma operação conjunta com os Estados Unidos para a obtenção mais rápida da borracha. Então, vem cá comigo aqui. Se o Brasil vai reativar os seringais da Amazônia, se o Brasil agora não tem mais um acordo com os alemães, porque o Brasil teve negócio com a Alemanha, inclusive aqui em Porto Velho, nós temos locomotivas que foram produzidas na década de 30, 1939, que estão aqui na estrada de ferro Madeira Mamoré. O Brasil comprava locomotiva dos alemães. Fazia negócio com os alemães. E aí, agora, através desses acordos de Washington, o Brasil passa a ficar próximo dos Estados Unidos. Os Estados Unidos financiam Volta Redonda e, em contrapartida, o Brasil reativa os seringais da Amazônia. É aí que entra uma figura que vai participar da guerra sem ter ido para o fronte. Adivinha que é essa figura? Como é que ele fica sendo conhecido aqui? Ele participa da guerra, ele se torna um soldado, mas ele não foi para o fronte. Só que ele foi para uma guerra muito mais perigosa, que era a guerra contra o mosquito e contra as diversidades da Amazônia. Se no fronte morreram 490 e poucos soldados, aqui na Amazônia
Calcula-se que tenha morrido mais de 30 mil soldados esses que receberam o nome de soldados da borracha. Na tela para vocês. O objetivo é reativar os seringais para a produção em larga escala da região amazônica, ordenando sua produção para suprir a necessidade das nações amigas. Nações amigas, entenda-se a Inglaterra, os Estados Unidos e outras nações que estavam lutando contra o nazifascismo. Surge então esse batalhão chamado Batalhão da Borracha. O Batalhão da Borracha surge neste momento e o recrutamento para esse batalhão de soldados foi feito no Nordeste brasileiro. Mais uma vez o Nordeste fornece a mão de obra para os seringais. Vem do Nordeste. Mais uma vez o Nordeste fornecendo. Já tinha fornecido no século XIX. Agora, no século XX, nós vamos ter esses seringais. Tanto é que o governo brasileiro cria o CAETA, Comissão de Encaminhamento de Trabalhadores para a Amazônia. Comissão Encaminhamento de Trabalhadores para a Amazônia. CAETA. Encarregada de contratar e conduzir os nordestinos até a região norte. E o SENTA, Serviço de Encaminhamento de Trabalhadores para a Amazônia. Então, nós temos essa comissão feita por esse serviço. Aqui é comissão e aqui é serviço. Tá? Que iria encaminhar esses trabalhadores para a Amazônia. E aqui, eles vão virar soldados da borracha. Eles recrutavam, eles eram responsáveis pelo recrutamento e a condução dos nordestinos até os seringais. Vocês sabiam que nordestino, às vezes, saindo de lá, do Ceará, da Paraíba, Pernambuco, mas a maioria era do Ceará. Aqui eles foram apelidados pejorativamente de arigó. Arigó é um pássaro migratório. Tanto é que nós temos um bairro aqui em Porto Velho que fica em frente ao estádio Aloysio Ferreira, chamado Arigolândia, a cidade dos arigóis. Nós temos um bairro aqui, o nome dele é Arigolândia. E eles saíam em comboios. Dava-se preferência a rapazes solteiros, 18, 19, 20, 21 anos, que fosse saudável. E eles iam para a Amazônia. Eles chegavam na Amazônia, eles eram colocados aqui na guarda territorial e aqui eles recebiam um treinamento. O professor Marco Teixeira até fala que parecia um campo de concentração, no artigo que o professor Marco Teixeira coloca, que ele era semelhante, análogo a um campo de concentração, onde eles iriam aprender a extrair a borracha, as diversidades da floresta, eles iriam estar trabalhando e sendo treinados para ir para os seringais. Depois eles eram distribuídos nos seringais da Amazônia. Não sei se vocês já viram que esse soldado da borracha, muitos já morreram, mas os que ainda estão vivos, seus descendentes, lutam até hoje pela indenização que os Estados Unidos têm que pagar para eles. Que não é o Brasil em si que estava devendo, mas sim os Estados Unidos, porque foram os Estados Unidos que financiou esse governo brasileiro a mandar esse soldado da borracha para este fronte. E aqui eles reativaram os seringais da Amazônia. Olha a poronga, lembra da aula passada? A aula que nós falamos da borracha, olha a poronga. Saindo de madrugada, a faca cortando, o leite escorrendo. Esse era o soldado da borracha.
Essa era a extração do látex na Amazônia. A presença desse látex, tão cobiçado, tão necessário para o fronte de guerra. Era a bota dos oficiais, eram pneus dos carros, correias, vários incrementos que necessitavam de borracha. Necessitavam muito de borracha. Até o soro, o escalpo do soro da guerra precisava de borracha. Impermeabilizar a bolsa dos soldados precisava de borracha. Então, havia uma necessidade muito grande dessa borracha. Essa borracha se encontrava na Amazônia. É por isso que eles vão chamar isso de segundo ciclo da borracha. Alguns historiadores não querem trabalhar essa questão do ciclo, porque a borracha ela nunca deixou de ser extraída da Amazônia. Só que ela teve um pico maior no século XIX, final do século XIX, iníciozinho do século XX, depois ela decai, e agora, quase na metade do século XX, ela volta a ter um pico de produção. Porque nós estávamos extraindo a borracha para ir para a guerra. E um desses soldados da borracha era meu pai, com 21 anos, ele extraía a borracha da Amazônia para mandar para o fronte de guerra. Olha que coisa interessante. Ele era seringueiro, por isso que eu vim de seringueiro naquela aula, para representar essa saga que foram feita pelo soldado da borracha. Na tela para vocês. O período do Batalhão da Borracha, alguns também chamavam esse período de segundo ciclo da borracha. Coloco entre aspas aqui, tá? No período de 1942 a 45, no contexto da Segunda Guerra Mundial, quando a Amazônia teve novamente, embora por pouco tempo, porque ele vai durar entre a assinatura do Acordo de Washington e até o final da guerra, porque depois os aliados vão retomar a Malásia e vão controlar de novo a produção da borracha. Mas por pouco tempo, isso significou um aumento na procura e produção da borracha financiada pelos Estados Unidos. Quem era que financiava? Os Estados Unidos da América. Financiava esse seringueiro, que ele partia para a extração desse ouro branco novamente, com sua poronga, com sua faca, com sua tigela, com sua espingarda, porque qualquer hora poderia aparecer um animal peçonhento ali, ou um porco queixado ali atacando, ou ser atacado por onça, ou outra adversidade que a floresta colocava. E muitas vezes eles tinham que defender a sua própria vida. Mas essas armas também, em muitas vezes, foram utilizadas para matar os povos originários, que viam as suas florestas sendo invadidas. Não sabiam quem eram os seringueiros. Apenas viam que elas estavam sendo invadidas. E muitos desses povos originários vão ser utilizados na mão de obra da extração do látex. Quando não era utilizado na mão de obra, e eles estavam atrapalhando algum seringalista, eles faziam incursão de caça aos indígenas. E eles matavam. Era uma caça às bruxas que eram feitas. Na tela para vocês. Isso é um pouco dessa saga. Tem o seu lado positivo e o seu lado negativo. E aqui nós temos aqui em 2010, o Ministério Público Federal manifestou-se favorável ao pagamento de pensões ao soldado da borracha. Ele foi esquecido, soldado da borracha. Com o alistamento de nordestino, Getúlio Vargas minimizou o problema da seca do Nordeste e, ao mesmo tempo, deu novo ânimo na colonização da Amazônia. Ele trouxe novamente essa marcha para o Oeste. Como os seringais estavam abandonados, há mais de 35 mil trabalhadores permaneciam na região,
O grande desafio de Getúlio Vargas, então presidente do Brasil, era aumentar a produção anual de látex de 18 mil para 45 mil toneladas necessárias. Quero dizer para vocês que uma seringueira, ela produz de 5 a 10 quilos de látex. Então precisava de muitas seringueiras para chegar a 45 mil toneladas, que era o que o Acordo de Washington previa. Além do SENTA, que esse serviço que foi criado, foram criados pelo governo nesta época, visando dar suporte à Batalha da Borracha, outros órgãos, como a Superintendência para o Abastecimento do Vale da Amazônia, chamado de SAVA, o Serviço Especial de Saúde Pública, que era a Fundação CESP, juntamente com a SUCAM, que combatia a malária, o Serviço de Navegação da Amazônia e a Administração do Porto do Pará, que era o SINAP. Criou-se ainda as instituições chamadas de Banco do Crédito da Borracha, que iria se transformar em 1950 no Banco de Crédito da Amazônia, e outros serviços foram criados. Isso daqui é criado na metade do século XX. Na metade do século XX. Milhares de trabalhadores de várias regiões do Brasil foram compulsoriamente, ou seja, foram obrigados, levados à escravidão por dívida e à morte por doenças, para os quais não possuíam imunidade. Só do Nordeste foram para a Amazônia 54 mil trabalhadores, sendo 30 mil só do Ceará. 54 mil nesse dado aí, nesse período, tá? Se junta, vai dar mais de 100 mil. E aí, eles são trazidos para a Amazônia e eles viram aqui o soldado da borracha. Olha o kit que eles recebiam. Só que ele recebeu esse kit não era de graça, não. E olha que os Estados Unidos estão pagando para eles virem para a Amazônia. Só que eles não sabiam que existia esse dinheiro sendo recebido. E aí eles ficavam endividados com o barracão sem poder sair dos seringais. Dizer, não, você está devendo aqui o barracão, você tem que produzir para pagar sua conta. Pagava uma conta e já fazia outra, pagava uma conta e fazia outra. Parecia empréstimo consignado que o povo faz e vai se acumulando. E eles estavam, era o sistema de aviamento, novamente. O sistema de aviamento é quase análogo à escravidão. A pessoa fica presa à terra, sem poder produzir. E aí, esse soldado da borracha, ele chegada de soldado da borracha ali, ó, chegada deles em Porto Velho e outras regiões da Amazônia, saíam do Ceará em comboios, entravam no navio, saíam do navio, chegavam até a Amazônia. Eram distribuídos pelos rios da Amazônia. Milhares, centenas de rios que recebiam esse soldado da borracha. E aí aqui eles começavam a extrair o látex. Tinha conflito com os povos originários, com os povos indígenas. Se acometiu de doenças. Tinha uma dificuldade muito grande. Foram muitos que perderam a vida aqui na Amazônia, muito mais do que os que foram por fronte lutar na guerra, lá na Itália. Na tela. Olha esse comboio. Feliz, achando que estava tendo a oportunidade, que eu saí da seca. Muitos deles não voltaram para casa.
e formaram o Caboclo da Amazônia, que ainda está aqui hoje. Quando chegaram a Porto Velho, ou a qualquer parte da Amazônia, esses soldados da borracha, eles percebiam que tinham sido vítimas de uma propaganda enganosa e de uma ideologia de guerra, uma guerra que não era nossa. Não era nossa essa guerra, mas estava dentro dessa ideologia de guerra, onde era necessário salvar a pátria do perigo que ameaçava. Era conduzida aos seringais e se deparavam com as precárias condições de trabalho, com o isolamento no meio da mata, com as doenças. Tiveram que aprender a cortar a seringa, colher o látex, defumá-lo e fazer as pelas. Então, eles tiveram que aprender a fazer isso daqui. Nós podemos dizer que o segundo ciclo da borracha ele vai de 39, que é o início da guerra, até 45, porque já no início da guerra eles começam a produzir a borracha. Só que agora, a partir do Acordo de Oslo, em 42, isso se intensifica ainda mais. Aí vão vir essas levas de trabalhadores nordestinos para cá, para a Amazônia, para poder extrair o látex, utilizado no fronte de guerra. Olha que coisa interessante. Na tela. Será que eles sabiam que estavam vindo para uma coisa que eles não imaginavam como era? Se hoje quem é de fora já não sabe direito como é a Amazônia, imagine naquele momento. Olha, migraram para a Amazônia em torno de 56 mil pessoas, incluindo os dependentes dos trabalhadores, e a maioria proveniente do Ceará, de Pernambuco, do Rio Grande do Norte, da Paraíba, da Bahia, vieram. Aqui eles receberam o apelido de Arigó. Arigó. Vieram para a região 2 grupos de imigrantes. O primeiro eram retirantes da seca. O segundo eram os arigóis. Foram recrutados e submetidos a rigorosos exames médicos. Tinham que ser solteiro e ter entre 18 a 25 anos. Vieram fazer o quê? Cortar seringa. Tiveram que aprender a cortar seringa. Para muitos trabalhadores, este foi um caminho sem volta. Cerca de 30 mil seringueiros morreram abandonados na Amazônia. Morreu de malária, morreu de febre amarela, morreu de hepatite, morreu atacado por animais como onças, cobras, as serpentes aí, escorpiões. E fora que eles morriam também de contato com os povos indígenas. Esses seringueiros foram enganados. Olha a colônia agrícola, colônia Arigolândia. Eles recebendo treinamento militar. Tudo gordinho, né? Recebendo treinamentos militares para ir para os seringais. Eles eram considerados soldados mesmo, soldado da borracha. O governo brasileiro não cumpriu a promessa de conduzir os soldados da borracha de volta à sua terra. Final da guerra, reconhecidos como heróis, não foram reconhecidos como heróis. E com a aposentadoria equiparada aos dos militares. Então, esses soldados que vieram para essa ideologia de guerra, eles foram esquecidos na Amazônia. Eles não viraram heróis. Eles não tiveram o desfile militar que os pracinhas tiveram.
A aposentadoria deles não foi uma aposentadoria militar. Com muita luta, depois eles conseguiram um salário mínimo para sobreviver na aposentadoria. Mas eles vieram. Eles estavam diretamente na Segunda Guerra Mundial, porque esse látex que era produzido aqui ia para o fronte de guerra. Iria virar botas, iria virar pneus de carro, pneu de moto, iriam virar correias, iriam virar tudo que era utilizado na guerra. E agora, eu deixo vocês com material complementar na tela aí. Coloque na tela. Esse material complementar aí, ó. Soldado da borracha. Tombaram mais brasileiros na Amazônia do que nos campos da Itália. Isso daqui é um documentário que está no YouTube, que vocês vão assistir isso aí. E vão ver que morreu muito mais gente aqui na Amazônia do que as pessoas que foram lutar lá na Itália. E esse soldado que não vira herói fica na história. E essa aula é homenagem ao meu pai, que foi seringueiro. Foi soldado da borracha, extraiu a borracha. Depois que a borracha também acaba a guerra, que ela perde o valor, ele trabalhou na abertura da BR-319, que liga Porto Velho a Manaus. Então, a cada um que veio para cá e trouxe a sua cultura, e trouxe o costume que tinha no Nordeste, trouxe o boi-bumbá, trouxe a quadrilha e trouxe a força da mão de obra do nordestino. E Porto Velho, Guajará-Mirim e Costa Marques tem muita descendência desse nordestino que por aqui passaram nos seringais da Amazônia. Já volto com vocês para a revisão e a nossa atividade. Até a próxima aula.